Pronto, gente, vamos embora continuar aqui com a sequência de aulas. A gente vai falar agora sobre a ultrassonografia torácica focada. A ideia é a gente pincelar os principais pontos e os principais achados que a gente vai ter com a ultrassonografia no nosso paciente de emergência, no nosso paciente de UTI. A ideia aqui não é a gente falar sobre tudo, até porque a gente tem um livro muito grande, que é o livro do Liechtenstein, que fala só sobre ultrassom torácico, e a gente não ia conseguir aqui em 20 minutinhos conseguir resumir tudo isso. Quando a gente vai falar sobre a ultrassonografia torácica, acho que a coisa mais importante que a gente tem é entender a anatomia para a gente entender o que a gente está vendo, né? Sempre voltar àquela questão do sobota, entender a questão da topografia, as referenciais anatômicos, do que a gente está ensonando, para a gente entender principalmente os nossos principais achados. Quando a gente vai fazer a escolha do nosso probe ultrassonográfico, a gente pode ter dois probes principalmente. A gente pode usar tanto o probe linear quanto usar o probe convexo. Quando a gente está querendo avaliar mais com uma maior eficiência, principalmente a região da pleura, o ideal é que a gente use probes com uma frequência maior, que a gente consegue ter uma qualidade de imagem muito superior. Mas, por exemplo, quando a gente está querendo fazer os probes para fazer as insonações posteriores, a gente avaliar o PLAPS, fazer a avaliação de um derrame, avaliar a incursão diafragmática, seria mais interessante nesse momento a gente usar o probe convexo, que a gente vai ter uma maior penetrância, já que a frequência dele é menor. Então, aqui lembrando que sempre que a gente for falar do probe, a gente vai falar isso um pouco mais na frente, não adianta a gente escolher um probe e a gente não fazer a setagem adequada da nossa máquina. Sempre quando a gente está logo no começo da ultrassonografia, a gente tem aquela vontade de, quando não está enxergando direito as estruturas, querer colocar o ganho lá em cima, como se isso fosse melhorar a resolução da imagem. E isso não é verdade. A ideia, principalmente na ultrassonografia torácica, é que a gente deixe o nosso ganho o menor possível para que a gente consiga fazer uma melhor análise dos artefatos da imagem, que é o que a gente avalia no nosso ultrassom torácico. Quando a gente for fazer aqui, tudo que a gente vai falar vai ser basicamente resumido nesse slide. São os padrões que a gente tem na ultrassonografia torácica, os mais importantes. O padrão, quando a gente encontra as linhas AIS, quando a gente vê a famosa linha B de Kerlin, que a gente já viu na radiografia, agora a gente está vendo a representação dela na ultrassonografia também. O padrão C, que é o padrão de consolidativo, e o padrão D, que é quando a gente encontra um derrame pleural. Então, lembrando sempre dos locais em que a gente vai fazer a insonação, é importante que a gente tenha uma padronização, então sempre o índice do nosso probe vai estar voltado para o polo cefálico do nosso paciente, para a gente conseguir sempre entender o que é que está mais cranial e o que é que está mais caudal. As localizações, a gente sempre tem algumas padronizações, mas eu gosto muito dessa, em que a gente divide em basicamente 8 compartimentos do lado esquerdo e 8 compartimentos do lado direito. Na região, no plano anterior, nós vamos ter 2 pontos anteriores, superiores e inferiores. Vamos ter 2 pontos também laterais, tanto na esquerda quanto na direita, e mais 3 pontos da nossa região dorsal, o que bate basicamente com o que a gente faz na ausculta respiratória do nosso paciente também. Então, o que é que a gente vai ter de achados? A gente vai considerar os achados normais, são o deslizamento pleural, a presença de linhas A's, e os nossos achados anormais vão ser a presença de linhas B's, as consolidações e os derrames. Quando a gente fala do nosso deslizamento pleural, o que a gente quer avaliar é exatamente isso aqui. A gente vai colocar aqui, deixa eu só colocar o ponteiro. Cadê? Opções de ponteiro automático, visível, modo de apresentação. Tá bom, não encontrei o que eu queria. Deixa eu tentar de novo. A ponta do laser. Aqui. O que eu quero avaliar é exatamente essa região aqui, que é a minha região pleural, em que ela vai se modificar à medida que meu paciente está fazendo o processo de respiração. Então a gente vai ter, que é o que a gente espera, o deslizamento da minha pleura visceral com a minha pleura parietal. Aqui mostrando que a gente está vendo agora na insonação posterior, à medida que a gente coloca, isso aqui é um probe convexo, à medida que o paciente respira, ele vai rechaçar nosso diafragma e a gente vai ter esse movimento do que a gente chama do efeito de cortina. Ali, quando temos do lado esquerdo, nós temos mais a região cranial do nosso paciente e à direita nós temos nossa região mais caudal. À medida que ele respira, a gente vê o nosso pulmão expandindo e reexpandindo.
mostrando uma representação em imagem do que é que a gente está fazendo a avaliação. Aqui veja que ele está usando um probe setorial em vez de um probe convexo, mas a ideia da gente é conseguir ter um ponto em que eu consiga avaliar o posicionamento. Isso aqui vai ser um ponto mais posterior, onde eu consiga avaliar o seio coxofrênico posterior do meu paciente. Então, vou conseguir ver a parte do deslizamento, vou ver presença de derrame, vou procurar também consolidações ou a famosa linha B. Ainda nos achados normais do nosso paciente, a gente tem a presença da linha ZAIS. A linha A é uma linha equidistante à minha região da minha pleura. Na verdade, isso é um artefato de imagem, né? Então, o que a gente vê é a reverberação da minha imagem. Veja que essa linha aqui, que é a minha linha pleural, ela é igual à mesma região e ela vai se reverberando sem nenhum outro achado. Isso é um achado normal do nosso paciente. Lembrando aqui na mesma representação de imagem, que a imagem é maior, que é o que a gente faz, o nosso famoso sinal do morcego. A gente precisa abstrair um pouco, que a radiologia é assim, né? Ela inventa algumas coisas. Mas a ideia é como se isso aqui fosse o corpo do morcego e aqui fossem as asas do nosso morcego. E nós temos linhas equidistantes, que é o artefato da linha A. Mostrando da mesma forma em outra representação que a gente está avaliando do mesmo jeito, as linhas equidistantes com a minha linha pleural. Lembrando que sempre é o mais importante da formação da nossa imagem que a gente trabalhe para que ela não fique com um ganho tão grande. Se eu tiver um ganho grande, a gente não vai conseguir avaliar tão bem. E veja que à medida em que a gente reduz o nosso ganho, a gente vai conseguir avaliar melhor essa interface entre as duas imagens da reverberação da linha A. Quando a gente fala da linha B, que é a famosa linha B de Kerlin, a gente sempre quer ver ela, são esses raios em cometa que a gente consegue encontrar na formação da imagem. Veja que aqui a gente está usando probe convexo e a gente consegue encontrar mais do que em cada espaço intercostal do nosso paciente, mais do que 3 linhas base, o que fala a favor de pode-se pensar no evento congestivo. Lembrando que isso é muito importante, focar nisso aqui. Quando a gente fala em linha B, a gente diz que a gente tem um preenchimento da minha região interlobal ou interlobular por algum conteúdo. Esse conteúdo pode ser um extravasamento de transudato, ou seja, uma hipervolemia? Pode ser sim. Mas a gente pode também ter consolidações, a gente pode ter um plug mucoso que está ali começando a formar uma consolidação, mas ainda não consolidou. E o que vai fazer a diferença vai ser os espaços entre eles. À medida que eles estão cada vez mais confluentes, a gente vai pensar muito mais em um plug, em uma secreção purulenta, do que um excesso, uma hipervolemia propriamente dita. Mas o que é a mensagem mais importante nesse caso é lembrar sempre: linha B presente não significa obrigatoriamente que é por hipervolemia. Existem outras causas que preenchem a minha região interlobar e interlobular que vão causar também linha B. Aqui mostrando outra imagem, a gente consegue ver a diferença entre um parênquima pulmonar com presenças de linhais sem grandes alterações e um outro parênquima que a gente vê uma grande quantidade de linhas base, que são esse aspecto em cometa. Aqui, agora a gente mostrando a consolidação pulmonar, e aqui a gente consegue ver bem que quando a gente vai para aquelas aulas de histologia, a gente fala do processo de hepatização pulmonar, né? Veja a correlação entre o parênquima, a ecogenicidade e o aspecto que fica. Aqui a gente consegue ver muitas coisas interessantes também. Você vê que esse parênquima pulmonar está completamente consolidado. Então a gente não vê um processo de aeração, por isso a gente forma esse parênquima pulmonar e a gente vê uma grande quantidade aqui de plugs mucosos aqui dentro. E a gente vê que à medida que o paciente respira, a gente tem inclusive o broncograma aéreo. Vamos voltar aqui mais de novo. Veja aqui ó, a movimentação dele à medida. E isso é o que a gente chama do broncograma aéreo dinâmico. Aqui mostrando os aspectos de consolidação, que é o que a gente vai avaliar. Aqui um aspecto de uma linha A normal, com movimentação boa. À medida em que a gente vai ter uma diminuição da nossa aeração, a gente ainda tem a movimentação presente, mas já vê a presença de linhas base. À medida em que a nossa aeração vai progressivamente aumentando, a gente vê também aqui, ó, muito mais linhas base em comparação a esse nosso padrão aqui, até o momento em que a gente tem um colapso do nosso pulmão, em que ele começa a fazer esse processo de hepatização e a gente vê esses broncogramas aéreos dinâmicos. Ainda seguindo, a gente tem aqui o nosso padrão D, que é o que a gente vê do derrame pleural, aqui é o que a gente chama do sinal do jellyfish.
em que a gente vê que fica só essa linguetinha aqui do nosso parênquima pulmonar completamente atelectasiado, e à medida que a gente tem incursão respiratória, a gente começa a perceber mais a movimentação do nosso parênquima consolidado. Toda essa região hipoecogênica aqui que a gente está olhando, tudo isso aqui já é derrame. Aqui uma forma com insonação maior, em que a gente vê na região posterior, aqui a gente vê nosso parênquima pulmonar bem mais consolidado. Aqui, ainda quando a gente vai fazer a avaliação, já que a gente já passou pelos padrões mais importantes, em que a gente vê nossa linha A, nossa linha B, nossa linha C e nossa linha D, nós temos também a avaliação que é hiper, mega, ultra, super importante do pneumotórax. O pneumotórax a gente vai querer avaliar ele principalmente com um probe de alta frequência, ou seja, um probe linear, deixando o índice voltado sempre para a região cefálica do nosso paciente. A gente vai começar, existem alguns protocolos, mas a gente vai começar pelo segundo espaço intercostal, com orientação vertical, o índice cefálico, começando sempre pelas regiões infraclaviculares. A gente quer olhar pelo menos aí uns 3 a 5 ciclos respiratórios do nosso paciente, para que a gente consiga definir se essa área tem ou não tem um pneumotórax. Existem alguns protocolos que a gente faz para poder avaliar, de uma forma geral, a ocorrência ou não de pneumotórax. Eu vou colocar aqui o mais básico que a gente tem. Então, quais são as perguntas que a gente vai fazer? Basicamente, são 5 perguntas. Eu tenho que ver a presença do deslizamento pulmonar, que é o que a gente chama do lung slide, que volta ao que a gente falou anteriormente, é um achado no pulmão normal e bem aerado. Se eu não tiver essa movimentação, significa que eu já tenho um diagnóstico pneumotórax, eu já vou passar. Se eu tenho presenças de linha B, lembrando que a gente falou anteriormente, que é o preenchimento na região interlobar interlobular, então significa que eu tenho um parênquima pulmonar com alteração. Se eu tenho um parênquima pulmonar, eu não tenho pneumotórax. E se eu não conseguir, se eu não tiver essas linhas B, existe a possibilidade de a gente conseguir encontrar o ponto pulmonar, que é uma das poucas coisas na medicina que tem uma sensibilidade, uma especificidade muito grande para o diagnóstico de pneumotórax, em que a gente vê uma parte do parênquima pulmonar se movimentando, enquanto outra está completamente parada. E a gente pode também fazer o encontro da pulsação pulmonar, que é quando a gente já tem um pulmão muito insuflado e que ele não vai fazer aquele deslizamento tão grande quanto a gente esperaria no deslizamento pulmonar normal. Então, sempre que a gente for fazer essa procura do lung sliding, né, porque a gente está querendo olhar essa movimentação do nosso parênquima, da minha pleura visceral com a minha pleura parietal, e é o que a gente quer encontrar, que a gente não tem o diagnóstico de pneumotórax. À medida em que eu tenho um parênquima pulmonar, em que a gente não consegue avaliar mais essa presença de pneumotórax, desculpa, a gente não consegue avaliar essa movimentação do nosso parênquima pulmonar, a gente tem que ter uma grande suspeição para o diagnóstico de pneumotórax. Quando eu estou na dúvida se eu não estou conseguindo avaliar bem essa minha imagem, o que a gente pode fazer também? A gente pode lançar mão do nosso modo M, que é o modo Motion. O modo Motion ele vai fazer a análise de um único ponto ao longo do tempo da movimentação do meu paciente. Então, eu vou escolher esse ponto aqui, por exemplo, aqui mostrando no Butterfly, e vou avaliar ele ao longo do tempo. Aí a gente precisa abstrair um pouquinho, né? Porque radiologista gosta disso, de ter sempre uma referência maior. Então, quando a gente faz no modo Motion, a gente vai ter o que a gente chama do sinal da praia, aonde da linha pleural do nosso paciente para baixo, a gente vai ter esse aspecto mais granulado, como se fosse uma areia. No tecido celular subcutâneo que a gente vai ter do nosso paciente, a gente vai ter uma área onde ela vai ser mais imóvel. Então vai ser como se fossem as ondas, e a depender da localização, já que é a distância que a gente tem do nosso probe, a gente vai ter o nosso céu, que é a parte onde ele não se move mais e que a gente não encontra. O que a gente quer ver é realmente essa aeração e a granulação da imagem abaixo da nossa linha pleural, que significa que está existindo movimentação. À medida em que eu não tenho essa movimentação, tanto da minha linha pleural para cima quanto para baixo, ela fica com o mesmo aspecto, com um aspecto imóvel. Então a gente tem o que vira um sinal como se fosse um código de barra, por isso que chama do sinal do código de barra. Aqui mostrando mais a diferença que a gente consegue ver de uma para outra. A gente sempre vai procurar a linha pleural e avaliar a região superior da linha pleural em comparação à linha inferior da minha linha pleural. Veja que aqui está bem mais granulado e aqui já é uma linha mais estática. E à medida em que a gente tem um pneumotórax, a gente tem tudo igual. Quando a gente quer avaliar o nosso ponto pulmonar, a gente também faz essa inferência para o diagnóstico de pneumotórax, em que eu tenho uma área que não tem nenhuma movimentação, enquanto outra área ela ainda tem aeração.
mostrando o que é que seria a representação disso, do que a gente está olhando, né? É uma área de pulmão ainda sadio interfaceada com uma área de pneumotórax. E aí a gente consegue encontrar aqui, mostrando também, aqui mostrando a representação em modo M, que a gente vê uma área que fica um aspecto de código de barra e o pulmão aqui se movimentando. A mesma forma do que a gente tinha visto anteriormente, mostrando aqui mais o passo a passo do que a gente vai fazer de insonações do nosso paciente, dá sempre uma preferência ao probe de alta frequência, por ter uma análise mais fidedigna do meu parênquima pleural, desculpa, da toda a minha região pleural, então a gente consegue fazer uma análise com a maior fidedignidade. Sempre seguir esse passo a passo do que a gente tinha colocado aqui, o que a gente apresentou antes, porque é mais rápido da gente fazer o diagnóstico de pneumotórax. E a gente sempre vai fazer da linha M clavicular para a linha posterior, porque quanto mais próximo das linhas laterais significa que a gente tem um pneumotórax maior, e quanto mais próximo da minha linha M clavicular da minha linha external, eu vou ter um pneumotórax